Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês sobre compulsão alimentar. Mas antes, deixa eu contar para vocês quem eu sou e por que eu quero falar sobre isso. Meu nome é Poliana Bergamin, sou nutricionista, doutora em Ciências dos Alimentos e eu trabalho com emagrecimento, né? Então, eu ensino mulheres a emagrecer, não só no corpo físico, né? Porque o corpo físico é manifestação de como está a nossa alma e o nosso estado de espírito. Então, eu ensino mulheres a se curarem de dentro para fora. Então, primeiro a gente se cura dentro e depois a gente alcança o corpo que a gente quer, né? Você já deve ter percebido que não adianta pegar uma dieta na mão e tentar fazer. Muitas vezes você se boicota, muitas vezes você acaba fugindo para a comida para regular as suas emoções, você tem ali compulsão alimentar. Então, não adianta saber o que é bom e o que não é bom. Ajuda muito, ter conhecimento é muito importante. Mas não adianta se a gente está com uma alma ferida, cheia de emoções difíceis, pensamentos que nos colocam para baixo, que nos fazem desistir. Então não adianta, né? A gente precisa trabalhar dentro, você precisa estar alegre, feliz, em paz para conseguir emagrecer. Só consegue emagrecer quem está em paz, né? Então, e aí, você está em paz com você mesmo? Aí vai adiantar mesmo você ir no nutricionista? Vai adiantar mesmo você cortar carboidratos? Vai adiantar mesmo você tomar remédio? Você não está em paz. A comida é seu conforto hoje. A gente precisa encontrar essa paz, né? Então é isso. Eu trabalho nesse sentido. E aí hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a compulsão alimentar. Bom, e eu queria contar para vocês que eu passei por isso. Então, por muitos anos na minha vida, desde os meus 12 anos de idade, eu tive vários tipos de transtornos alimentares. Eu tive anorexia, bulimia, vigorexia, que é treinar obsessivamente para tentar alcançar um resultado estético, porque eu acreditava que o meu valor como pessoa estava na minha aparência, no meu peso. Então, eu vivia com medo de engordar. Isso veio de um trauma lá da minha infância, que meu pai, tadinho, ele não sabia o que estava fazendo na época, enfim, e ele me ofendia por eu estar mais gordinha na minha infância. Isso é terrível, gente. Se vocês têm filhos, não briguem com seus filhos porque eles estão acima do peso. Provavelmente eles estão assim, inclusive, pode ser até por questões emocionais, tá? Então, e aí você tá brigando com a criança, sendo que a criança precisaria exatamente o oposto. Ela precisaria de carinho, de atenção, de orientação segura, não de alguém que fica ali, você tá engordando, não sei o quê. Então, quando eu era criança, eu sofri bullying, mas foi pelo meu próprio pai. E isso me machucou muito. E aí eu comecei a desenvolver vários tipos de transtornos, porque eu queria ser magra e bonita. É como se eu quisesse a aprovação e aceitação do meu pai. E aí e aí eu tive também compulsão alimentar, e eu tomava muitas medicações, laxantes, porque eu tinha aí eu comecei a estudar, eu sabia montar dieta com 16 anos, eu sabia montar dieta melhor do que muito nutricionista. Então eu sabia tudo sobre alimentos, tudo sobre dieta, e eu era bem obsessiva com essas coisas, bastante obsessiva com a minha aparência, com o meu peso. E eu tinha um medo tenebroso de engordar. E aí que eu quero entrar num assunto com vocês, né? Depois de muitos anos vivendo essa prisão, que era, eu até conseguia ficar magra, mas eu conseguia ficar magra às custas de muito sofrimento, né? E hoje eu ensino as mulheres exatamente o oposto. Eu te ensino a emagrecer com leveza. Sem ter que ficar fazendo dieta maluca, sem pesar comida, sem ficar se pesando o tempo todo, Não, eu te ensino a se curar dentro e aí você vai emagrecer e vai ficar magra sem esse sofrimento todo que eu vivi a minha vida inteira. Então tem muita gente que prega aí, corta o açúcar, corta o carboidrato, faz assim, faz jejuns longos. Na minha opinião, tudo isso é somente mais uma prisão, né? A pessoa te ensina a ficar magra, mas às custas de você se aprisionar e sofrer. Então, gente, se for para ficar magra sofrendo e for pesado, bom, sei lá, você não tá preocupado com a sua cura interior, que é o que Jesus quer para nós. Eu sou cristã e um belo dia eu orei e falei com Deus, eu falei assim, eu não quero mais viver nessa prisão. Eu não aguento mais viver nessa prisão.
E se eu conseguir sair daqui, eu não sei como, na época eu tinha muitas crises de compulsão alimentar, eu quero ensinar outras mulheres a se livrarem disso também, porque não tem vida, gente. Não tem vida dentro da compulsão alimentar, não tem vida dentro dessas dietas restritivas, não tem vida dentro de uma pessoa que fica o tempo todo se pesando e preocupada com caloria. Não existe vida, sabe? É claro, algumas pessoas fazem isso porque elas trabalham com isso e não é pesado para elas, é apenas mais uma coisa que elas estão fazendo. Mas a gente sabe que para a grande maioria das mulheres não é assim. A gente faz isso porque a gente tem medo de engordar. Porque a gente está vivendo debaixo de uma pressão e uma opressão muito grande. E o que eu vejo muitos profissionais alimentando isso, né? Falando para você, se você perde para um brigadeiro, você vai ganhar de quem? Ou seja, mais pressão na sua cabeça. Meu Deus, eu não posso perder de um brigadeiro. Meu Deus, eu não posso perder de um brigadeiro. Ai, sabe? E a maioria dos profissionais são assim. Eles te entregam uma dieta e falam aqui, ó, segue isso, tá? Tô de olho em você, viu? Você comeu isso no final de semana. Gente, é mais pressão. E você nunca vai emagrecer assim. Aliás, você pode até emagrecer. Assim como eu conseguia emagrecer e ficar magra, mas era às custas de muita prisão e opressão. E eu não era livre de verdade, né? Como eu falei pra vocês, eu sou cristã. E eu acredito que Deus tem uma vida pra gente que é leve, né? Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu não acho que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é você ficar bitolada com comida o tempo todo, corta isso, corta aquilo, neurótica. Não, eu acredito que é sim você ter autorresponsabilidade, você cuidar da sua alimentação, você cuidar do seu corpo, mas tudo isso vindo de um lugar, sabe, leve. Não vindo de um lugar cheio de culpa, de pressão, de crítica, de julgamento, de desespero, sabe? Então não tem problema nenhum você ali olhar uma caloria, problema nenhum em você fazer uma receita saudável, eu faço também, não tem problema nenhum você se pesar, o problema é quando isso virou mais uma prisão para você, você não consegue viver longe disso, você se aprisiona. E aí, isso tudo alimenta a sua compulsão alimentar também, certo? Você se cobra muito, você se culpa muito, você se critica muito e isso alimenta o ciclo da compulsão alimentar. Faz você usar um monte de remédio para tirar o apetite, porque você acredita que você tem um apetite descontrolado e que você é assim. Que você é assim. Né? Você é uma pessoa descontrolada com a comida, não tem jeito. A verdade é que você não é assim, você não nasceu assim. São seus traumas, são suas feridas que estão fazendo você agir assim, né? E muitas vezes até o desespero por ter um resultado estético faz você agir assim. Porque você fica tão desesperada e com medo de engordar, um medo tenebroso da comida, que aí você começa a se restringir, você começa a se culpar, você começa a tentar controlar toda a sua alimentação. Só que isso é tão pesado, mas tão pesado, mas tão pesado, que de repente você chuta o balde e come um monte. Aí você tem um episódio de compulsão alimentar. E aí você se culpa, enquanto você come, você já come se culpando. Eu não deveria estar comendo, eu não deveria estar comendo esse tanto, eu tô comendo muito, eu tô comendo muito. Sabe, você fica só na sua cabeça. Você tá ali na sua cabeça, pensando tudo que você deveria fazer, tudo que você não deveria fazer, naqueles monte de regra que falaram para você seguir, que você não devia engordar, que você não devia comer, que você não devia isso, que você... Aí você fica naquele desespero. Eu não deveria estar comendo, eu tô comendo, meu Deus, eu perdi o controle, eu tô comendo, e aí você não consegue parar de comer, porque você vai se criticando, vai se culpando, e aí quanto mais ansiosa você fica, mais você quer comer, e você vai se sentindo culpado, e mais você quer comer, e aí, já que você chutou o balde, agora você vai terminar de chutar o balde todo, e aí você já comeu muito na sexta, você já vai comer muito no sábado de novo, no domingo de novo, não sei o quê. Tudo isso vem de um lugar de muito desespero, de muito autocrítica, de muita cobrança e punição em cima de você mesmo, porque talvez você tenha colocado o seu resultado estético e as regras num pedestal. E eu queria te dizer que você só vai começar a conseguir vencer a compulsão alimentar quando você relativizar a importância dela na sua vida. Como assim, Poliana? O dia que eu comecei a entender que a compulsão alimentar não era minha inimiga e
e eu não precisava me culpar, me punir, me criticar por ter compulsão alimentar, e que eu estava num processo de cura, porque eu não estava fugindo para comida à toa. Eu não era fraca por estar fugindo para comida. Tinha algumas coisas que estavam acontecendo comigo que me faziam fugir para comida. Era a minha cobrança excessiva, era a minha sobrecarga excessiva, era a minha autocrítica excessiva, era o julgamento excessivo que e aí no seu caso pode ser outras coisas que estão te fazendo fugir para comida. E aí, quando você foge para comida, você se critica mais ainda, você se julga mais ainda, você se oprime mais ainda e você fica neurótica, pensando que você não deveria estar, sabe? E aí quando eu comecei a ler vários livros internacionais sobre o assunto, porque aqui no Brasil nada conseguia me ajudar, porque hoje a gente vive um problema, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, é um problema, excesso de informação. Então tá todo mundo falando um monte de coisa, mas poucas pessoas têm propriedade de fato para ajudar a gente. Então eu tinha crise de compulsão alimentar e o que eu ouvia na internet, o que eu ouvia, low carb, isso e aquilo, e aquele monte de coisa, e nada me ajudava. Nada. E aí eu comecei a ler livros em inglês, porque nem em português eu achava na época, e aí eu comecei a ler, um deles foi o Overcoming Big Eating. Me ajudou demais esse livro, eu acho que ele já está em português. E aí eu fiz faculdade de nutrição, mas a faculdade de nutrição pouco ajudou, porque o viés para comportamento alimentar e para esse tipo de disfunção ainda era muito raso. Mas eu fui me especializando, né? E me tratando, me curando, buscando também em Deus respostas. E aí, Deus que eu falo porque eu peguei aqui tá, minha Bíblia, tá? Eu não falo de religião, tá? Aqui. Deus, ele é um só. E ele não habita em templos. Ele habita dentro de nós, e sim, os templos existem para a gente se reunir entre irmãos, e ali, né, onde um ou mais estão reunidos, Deus estará também. Então, os templos nada mais são do que locais propícios para a gente poder estar em comunhão, e ali a gente receber mais de Deus, e tem uma estrutura, tem uma organização, que também está na palavra, como se organizar esses templos, mas você pode encontrar Deus também no seu quarto, no seu trabalho. Então é isso, tá? E é isso. Mudei aqui um pouco o foco, mas eu fui buscando essas respostas, né? E eu comecei a entender, já que eu toquei nesse assunto de Deus, né? Que eu acredito em Deus, eu sou cristã, um problema muito grande é essa idolatria, né? A idolatria que a gente coloca no peso, na estética, na aparência. E aí, quando eu comecei a entender que eu era um ser humano, e eu parei de ficar me criticando, eu parei de ficar me julgando, e eu comecei a entender que eu estava doente, porque eu não estava usando a comida como uma válvula de escape porque eu queria. Porque muitas vezes eu comia, nem tinha prazer em comer. Então não era gula. Não era gula. Era uma pressão tão grande que eu vivia dentro de mim que eu tentava fugir daquilo, e aí eu usava comida. E aí, quando que começou a minha cura genuína? Quando eu comecei a me perdoar por usar a comida como uma válvula de escape e parei de me preocupar se aquilo ali ia me engordar ou não. Então eu comecei a entender, porque eu pensava assim, eu tô com muito... porque essa pressão toda, esse controle todo, essa rigidez toda, faz você desejar tudo aquilo que você se proíbe. Eu tô com vontade de comer um doce, mas eu não posso comer um doce, mas eu vou ter vontade de comer um doce. Aí você começa a ficar obcecada por aquilo que às vezes você nem quer comer, mas você fica obcecada só porque você se proibiu. Então eu comecei a parar de me proibir. Eu falei assim, não, peraí, eu tô com vontade de comer um doce. E toda vez que eu tentava me proibir muito, aquilo virava uma obsessão. Mas eu só me proibia porque eu estava muito preocupada com o meu resultado estético. E aí eu comecei a parar. Eu comecei a me enxergar como ser humano e falar assim, olha, esquece o resultado estético, sabe? Eu tô doente. Eu tô doente. E eu não tenho que ficar me preocupando agora se eu tô gorda, se eu tô magra. Eu tenho que me cuidar. E escutar, sabe? E parar de ser tão ruim comigo mesma. E aí eu comecei a não me criticar, não me culpar e não me julgar tanto. E aí eu tinha vontade de comer um doce, eu via que aquilo ali estava começando a tomar uma proporção, e aí eu falava para mim mesmo, olha, você não é proibido de comer o doce, você pode ir lá comer o doce, só coma devagar, só tente ter prazer nessa refeição, não come no desespero, já se sentindo culpada, não. Aí eu ia lá comer, e quando eu comia,
ali eu tava tendo uma crise de compulsão, digamos assim, porque eu não estava com fome e eu estava um pouquinho desesperada, e aí eu me acalmava. Eu falava assim, não tem problema, você tá tendo uma crise, você tá em processo de cura. Não fica agora pensando um monte de coisa. Eu não deveria estar comendo, eu tô tendo uma crise, eu não deveria, porque isso vai me engordar, porque aquilo outro. Eu falava assim, não, sabe? Você tá vivendo uma doença emocional. Não é hora de você ficar pensando um monte de coisa, sabe? A cura vai vir com o tempo. E ali eu sentava para comer, né? Numa espécie de uma crise, mas eu me acalmava. Eu falava assim, não tem problema. Ah, mas e se eu comer 20 pedaços? Eu falava, não tem problema. Se eu quiser comer 20 pedaços, eu vou comer 20 pedaços. Eu comecei a resgatar minha dignidade, sabe? E, mas se eu engordar? Eu começava a falar pra mim, não tem problema se eu engordar. Ah, mas se não sei o que. Eu falava assim, não importa. E ali eu comia. Aí eu comia, tentava comer devagar, prestava atenção nos sabores. E eu ia me percebendo se eu queria continuar comendo ou se eu não queria. E eu só tentava me acalmar, sabe? E ali eu ia me acalmando. E eu ia falando, não tem problema que você tá comendo, fique tranquila. Você tá um pouquinho cheia, então come mais devagar, vai se percebendo. Aí eu ia conseguindo, assim, falar comigo mesmo, olha, eu acho que já tá bom, eu acho que eu não quero mais. E aí eu ia conseguindo, mas eu não botava regra, eu não botava pressão, eu não botava proibição, eu não botava controle, eu não botava julgamento sobre mim. E aí, paradoxalmente, quanto menos eu me proibia, quanto menos eu me criticava, quanto menos eu me julgava por ter uma doença, eu comecei a me acolher e entender que eu estava com um transtorno. As crises de compulsão, elas começaram a ficar cada vez mais leves e menos frequentes. E toda vez que eu tinha uma crise, porque eu ainda tinha, eu já me preparava, eu falava assim, olha, pode ser que você tenha outras crises. Você só precisa ficar calma. E você pode comer, desde que você coma com calma. E aos pouquinhos, quando eu tinha uma crise, eu já ia conseguindo me regular um pouquinho melhor. Eu já falava assim, olha, tudo bem, você tá se curando, as suas crises já estão ficando mais fracas. Só come com calma, come com leveza. E aí eu comecei a conseguir raciocinar. Porque quando você está na crise de compulsão alimentar, você não raciocina. Mas quando eu me acalmava, parava de me julgar, parava de me criticar, e eu me permitia viver aquilo ali, eu só tentava comer com calma e com prazer. Porque eu pensava, poxa, eu já tô tendo uma crise, eu já tô comendo, sendo que eu nem tô com fome. Eu ainda vou ficar me criticando, me culpando e vou engolir a comida nas pressas, me sentindo culpada para acabar logo com aquilo, para acabar logo com a comida, né? Que aí você fala assim, nossa, eu vou acabar logo com isso, que aí Não, eu falava, nossa, pelo menos eu quero sentir prazer, sabe? Comer com calma. E aí eu ia me acalmando, e eu ia comendo com calma. E aí eu comecei a conseguir raciocinar. E eu raciocinava assim, será que eu preciso comer esse negócio tão doce assim? Será que eu posso comer uma coisa menos doce? Já que eu também quero ter saúde? E isso não tá me fazendo me sentir bem depois, sabe? Porque a gente se sente mal, a gente se sente mal fisicamente, né? A gente se sente. E aí eu comecei a fazer trocas, comecei a evitar certos tipos de alimentos, falei assim, não, aquele lá eu vou evitar, sabe? Mas tudo isso vindo de um lugar de paz, de tranquilidade, não de pressão, culpa e opressão, sabe? Ai, você não pode comer aquilo, não sei o quê. Ai, eu tirei esse carrasco de dentro de mim, sabe? Eu comecei a entender que eu era uma pessoa doente, sabe? Pensa assim, você falaria assim com uma criança? Talvez muitos de nós falaríamos, né? Talvez muitos de nós até falamos com os nossos filhos assim, criando traumas neles. Ai, misericórdia, gente. Então trate-se melhor. E, e aí uma outra coisa é que depois que você come bastante, você se sente muito mal. Ali você quer tomar um laxante, ali você quer fazer um jejum maluco, ali você quer... você se sente tão mal e tão culpado, que às vezes você quer comer mais ainda, porque você tá tão péssima que você vai comer mais ainda. Sabe, você começa assim... E aí o segredo é você suportar, sabe? É você suportar, é você falar assim, não, eu tô me sentindo mal, mas eu tô em processo de cura. E não tem problema eu estar me sentindo mal, às vezes estou me sentindo meio culpada, me sentindo pesada. E aí eu ia me acalmando, eu falava assim, não, daqui umas 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas,
isso já vai ter diminuído, porque a comida vai sendo digerida e aí eu vou ter fome de novo. E aí quando eu tiver fome de novo eu como. Normal. Não vou fazer jejum maluco, não vou sair daqui, vou sair caçando, botar tênis no pé para sair correndo, para poder queimar isso aqui rápido. Não. Eu me acalmava, eu falava assim, olha, eu tô me sentindo mal, não tô me sentindo bem, eu comi demais mesmo, mas eu não preciso ficar desesperada. Eu tô num processo de cura. E eu comi muito, porque eu tive a crise, mas tá tudo bem. Eu, né, e cada vez comendo menos, cada vez tendo menos crise. Eu só preciso agora suportar um pouquinho o incômodo, tá? E esperar. E comer quando eu tiver com fome. A regra é simples, gente, é comer quando tá com fome. Mas aí se você tá na crise, você vai fazer isso que eu falei. E aí eu esperava, e eu me consolava, eu falava assim, não tem problema, não precisa se sentir culpada, você tá num processo de cura, e vão ter momentos que vai ser assim mesmo. E ali eu me acalmava, eu ia tentar fazer outra coisa, e me consolava. E não ficava com aquele peso, eu tô muito cheio, eu tô muito isso. Não, eu realmente não tava me sentindo bem, mas eu entendia que daqui a algumas horas ia passar. E eu não precisava tomar laxante, nem correr para comprar um remédio para inibir o apetite, nem me pesar, nem. Não, eu falava. E eu não ficava, eu engordei, olha como eu tô pesada. Eu falava assim, não, realmente, eu não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo péssima, mas isso vai passar. E eu não ficava me preocupando. Eu vou engordar. Eu falava assim, não tem problema se tu engordar um pouquinho. Tu tá se curando. Tu tá se curando. Porque quando você deixa de usar as muletas que você usava antes, que era a medicação, que era o laxante, que era a punição, né? Que você comia muito e depois você se restringia demais, entrava em dietas malucas. Quando você começa a parar de usar esse mecanismo, pode ser que você engorde um pouquinho, mas eu entendia que aquele engordar um pouquinho não era nada, porque eu estava me curando. E aí, porque você tentar, eu engordo, sabe? Você não quer engordar de jeito nenhum. E aí você vai fugir para essas outras coisas. Então eu me acalmava, eu falava assim, não tem problema se tu engordar 1 quilo, se tu engordar um pouco mais. O importante é que você não tá fugindo pro laxante, que você não tá fugindo para essas outras coisas. E daqui 4, 5, 6 horas você vai estar com fome de novo, tu vai comer normal. E quando vier a próxima crise, tu vai se acalmar mais ainda. Tu vai tentar fazer escolhas um pouco mais conscientes, mas não de um lugar de desespero. Tu vai tentar ser um pouquinho mais resiliente, talvez esperar um pouquinho mais e pensar se você... Aí, quando eu comecei a me acalmar e parei de ficar me criticando, eu conseguia... Às vezes eu ia ter uma crise, aí eu já começava assim, não, eu já sei que eu posso comer. Eu já sei que eu posso comer, eu não tô me proibindo mais. Aí eu falava assim, não vou comer não. Não vou me entregar a essa crise não, vou esperar daqui a pouco vai ser o almoço. Olha que coisa mágica. Olha que coisa mágica. Eu me permiti viver a crise de compulsão, me acalmando dentro dela. E aí, quando eu entendi que eu poderia me acalmar dentro da crise, eu parei de ter medo de viver a crise. E quando eu parei de ter medo de viver a crise, eu comecei a escolher se eu queria viver a crise ou não. Porque eu podia viver a crise, eu não me proibia mais, eu não me culpava mais por viver a crise. Eu falava assim, não, tá tudo bem, eu não tô bem, eu vou usar a comida. Só que aí chegou num ponto que eu já tava tão tranquila que eu falava assim, não, eu não vou comer não. Não preciso, não tô com fome. Sabe? Mas isso foi um processo. A partir do momento que eu parei de ter crise. Poliana, nunca mais você come um pouquinho a mais, nunca mais. Não, às vezes eu tô, né, agitada com alguma coisa. Aí quando eu tô vendo, eu já tô comendo um pouquinho mais rápido. Às vezes eu nem tava com tanta fome, eu tô indo. Aí eu já. Mas aí também eu já como, às vezes como alguma coisa, depois eu. Tranquila, tranquila. Existem momentos na vida que a gente fica um pouco mais estressado, um pouco mais. Isso é raro. Hoje isso é raro. Quase não acontece. Às vezes eu tô um pouquinho mais agitada e aí me dá uma fome um pouquinho diferente, aí eu vou, mas é muito raro. E quando acontece também, eu não esquento a cabeça. E aí eu consegui emagrecer. Depois, né, é um processo. Primeiro você para de engordar, primeiro você se cura da compulsão, primeiro você aprende a se amar, a se cuidar, e depois você vai conseguindo fazer mudanças na sua vida, na sua rotina, nos seus hábitos, sem loucura nenhuma, sem loucura nenhuma. E aí você vai emagrecendo e mantendo o seu corpo. Então, hoje, eu mantenho o meu peso tranquila, não fico me pesando,
não fico me restringindo. Eu sou uma pessoa que sim, eu procuro comer alimentos saudáveis, eu faço atividade física, mas eu não fico pulando refeição, não fico me proibindo se eu estiver com vontade, mas eu converso comigo mesma, sabe? Eu converso comigo, eu falo assim, você precisa mesmo disso? Você tá mesmo com vontade? Sabe? Eu falo assim, eu analiso o custo-benefício das coisas, mas de um lugar racional, não de um lugar partindo do medo, da pressão, sabe? Daquele desespero. Então, eu acho assim que o recado que eu queria dar para vocês hoje é: pare de colocar o resultado estético num pedestal, pare de se cobrar e se criticar tanto, e aí você vai começar a vencer a compulsão alimentar. E eu queria também te explicar que você foge para a comida muitas vezes porque existem traumas não resolvidos dentro de você, tá? Você usa a comida porque muitas vezes você fica triste, chateada, ansiosa, se sentindo pressionada com algumas coisas, solitária. Existem várias emoções aqui que estão te fazendo usar a comida como uma válvula de escape. E aí, por isso que eu construí um curso, né? Eu criei o curso Alma Curada, Corpo Leve, que é para você identificar essas feridas e essas falsas armaduras que você usa para se proteger dessas feridas que te fazem usar a comida como uma válvula de escape. Então, esse foi a segunda etapa da minha cura. Foi quando eu comecei a entender o que me levava a buscar a comida. Quais eram os padrões de pensamentos e de emoções que me faziam buscar a comida. Essa foi a segunda etapa da minha cura. A primeira foi eu parar de lutar contra isso, parar de brigar comigo, parar de me criticar, começar a me acalmar dentro das crises, começar a me enxergar com mais humanidade. E as crises foram diminuindo. E a outra parte da cura foi quando eu comecei a entender o que me deixava ansiosa, agitada, aflita, para ir buscar a comida. Né? O que me deixava num estado emocional difícil de lidar e eu corria para a comida. E eu comecei a tratar isso para eu não entrar mais nesses estados emocionais. Então, talvez hoje você chegue do trabalho estressada, irritada, e aí você foge para a comida. Talvez você está se sentindo muito sozinha, muito desamparada, muito abandonada, solitária, e aí você foge para a comida. Talvez você esteja se sentindo muito sobrecarregada, cansada, exausta, sabe? Ou não sei quais emoções você está sentindo, tá? Mas dentro do meu curso Alma Curada, Corpo Leve, a gente identifica, são 9 arquétipos, lá dentro do curso você vai entender o que significa isso, que nós carregamos e que nos fazem engordar, nos fazem recorrer à comida. E é isso. Quando a gente desarma esses arquétipos, que eles advêm de uma ferida da alma, a gente consegue não usar mais a comida como uma válvula de escape. Então, eu te convido para fazer o meu curso Alma Curada, Corpo Leve. Vai ser uma transformação profunda de dentro para fora, para você realmente se sentir uma mulher mais leve, mais plena, mais feliz, com mais segurança e não usar a comida como uma válvula de escape, como você muitas vezes tem usado, né? Então, chega de se sentir sobrecarregada, chega de se sentir estressada, chega de se sentir oprimida, abandonada, carente afetivamente. Chega. A gente precisa curar essa alma para que você possa ter genuinamente um corpo leve. Então é isso. Alma Curada, Corpo Leve, é só você clicar no link que vai estar aqui abaixo, se inscreve, eu tenho certeza que vai promover uma mudança profunda na sua vida, assim como promoveu na minha, tá? Eu sou a prova viva disso. E faz o seguinte, curte esse vídeo, compartilha ele com quem você sabe que também precisa dessa mensagem, para nós ajudarmos mais pessoas e para o YouTube indicar para mais gente aí. Curte, compartilha, comenta, conta aqui para mim se você tem problemas de compulsão alimentar, de fome emocional, tá bom? Então é isso, meus amores, um beijo grande para vocês e até a próxima.